do sétimo ano, professora Maria Rosa, para mais uma aulinha. E no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre algo bastante interessante, que é a equaçãozinha do primeiro grau. Esse vídeo, gente, vai ajudar vocês a responderem algumas das questões propostas, então vamos prestar atenção bastante na aula, que vai ser bastante proveitoso. Antes da gente iniciar o nosso conteúdozinho em si, vamos pensar um pouco, né? Vamos imaginar um pouco a seguinte situação. Olha o que diz o problema. Imagine que a soma da idade de dois irmãos é 21, sendo que o mais velho deles tem 11 anos. Qual a idade do irmão mais novo? Então, nós temos dois irmãos, né? Onde a soma de suas idades é 21, só que ele diz que o irmão mais velho tem 11 anos. Então, nós já sabemos que o irmão mais velho tem quantos anos? Isso mesmo, 11 anos, né? E aí, eles perguntam qual a idade do irmão mais novo. Gente, a gente não sabe qual a idade do irmão mais novo, né? Então, nós vamos dizer aqui que a idade do irmão mais novo equivale a X, né? Porque a gente não sabe essa idade, a gente tem que descobrir. Mas olha só, ele diz que a soma das idades dos irmãos, né, é exatamente 21. Ou seja, gente, X, que é a idade do irmão mais novo, mais Y, que é a idade do irmão mais velho, é exatamente igual a 21. Gente, qual é o número que eu somo com 11 que dá 21? Pensem aí. 5 segundos, galera. Vamos lá. 5 segundos. Vamos lá. Qual é o número que vocês acham que é, gente? Isso mesmo. Quem respondeu 10 acertou. Por quê? Porque 10 mais 11 é 21 anos. Ou seja, gente, o irmão mais novo, ele tem 10 anos de idade. Então, a gente conseguiu descobrir aqui qual é a idade do irmão mais novo. Gente, o que a gente acabou de tratar e de resolver foi exatamente uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, vamos ver aqui de forma formal o que é essa equaçãozinha do primeiro grau. Gente, equação do primeiro grau é toda equação que pode ser reduzida à forma ax mais b é igual a zero, com a diferente de zero, né? E a e b são números racionais. Então, o que acontece? Eu tenho, né, essa equaçãozinha aqui, que é dita equação do primeiro grau, onde a e b são números, né, gente? Então, a e b são números racionais e x aqui é um valor que a gente desconhece, é um valor desconhecido. Mais adiante, nós vamos aprender que nome que a gente dá a essa letrinha x. Então, a e b são sempre números, né? Números racionais. E ele diz que o a tem que ser diferente de zero, ou seja, o número que acompanha a letra, né, da equação tem que ser diferente de zero. Por que tem que ser diferente? Porque se isso fosse zero, isso aqui sumiria. Então, já deixaria de ser uma equaçãozinha, né, do primeiro grau. Isso aqui seria igual a zero, né? Então, gente, toda equação do primeiro grau tem essa característica aqui, ó. Ax mais b é igual a zero. Mas vamos observar aqui, ó, essa sentença. Observa essa sentença aqui, ó. 2x mais 4 é igual a 8. Observa que ela tem um sinal de igualdade, essa sentença tem esse sinal de igualdade, ó. Ela também tem uma letra, né, que indica um número desconhecido. Eu não sei o valor dessa letra, né? E esse valor aqui, quando eu substituo esse valor dessa letra, eu torno essa sentença verdadeira. Então, é o número que multiplicado por 2 e somado mais 4 vai ser igual a 8. Então, toda vez que eu tiver um sinal de igualdade e uma letra que indica um número desconhecido, né? Nós chamamos isso de equação. Então, essa aqui é uma equação e do primeiro grau. Por que, gente, uma equação do primeiro grau? Porque, ó, observa que a letra aqui, a letrinha aqui, ela está elevada a 1, ao expoente 1. Por isso que é a equação do primeiro grau. Se ela tivesse elevado a 2, seria a equação do segundo grau, certo, gente? Então, vamos lá. Vamos estudar um pouco sobre a equação, vamos conhecer os elementos da equação, como que se chama esses elementos, para que a gente possa, né, identificar se de cara uma equação de primeiro grau. Ó.
Na equação de primeiro grau, a letra x é incógnita da equação. Então, o x aqui nós chamamos de incógnita, ou seja, o valor que a gente desconhece, que é determinado por uma letrinha, é o que nós chamamos de incógnita. Essa incógnita, normalmente na matemática, é o x, mas pode ser o y, o z, o p, qualquer letra que for, gente. Então, toda letrinha dentro de uma equação é chamada de incógnita. E o que acontece, né? O que se escreve antes do sinal de igual, né, chama-se primeiro membro. Então, nós temos o sinal de igualdade aqui. Então, tudo que se escreve antes, gente, é o que nós chamamos de primeiro membro, né? Primeiro membro da nossa equação. E o que se escreve depois do sinal de igual chama-se segundo membro. Então, ó, o sinal de igual, tudo que está depois desse sinal de igual é exatamente o nosso segundo membro. Então, perceba aqui que essa equação tem primeiro membro, que é tudo isso, né? O 2x mais 4. Tem segundo membro, que é o 8. Tem o sinal de igualdade e tem a nossa incógnitazinha aqui, que é determinada pelo x elevado ao expoente 1. Então, tudo isso aqui caracteriza uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, aqui nós já conhecemos, né, alguns elementos da nossa equaçãozinha do primeiro grau. Vamos ver outros fatores. Observa que cada elementozinho da equação do primeiro grau recebe um nome. Esse nome é o que nós chamamos de termos da equação. Então, todo número aqui que acompanha, que participa, né, da equação, é chamado de termo. Observa aqui que nessa equaçãozinha aqui, o A é sempre o número que acompanha a incógnita. Então, o A aqui é o 2. E quem seria o B, professora? O B seria o 4 menos o 8. Por quê? Ó? Lembra que a equação é no formato A vezes X, né? Mais B é igual a 0. Então, para ser igual a 0, esse 8 teria que vir para o primeiro membro com o sinal trocado, né? Para que a gente descobrisse, fazendo esse mais 4 menos 8, o valor de B. Mas aqui, ó, a gente já sabe que cada termozinho desse, cada númerozinho, parcelazinha dessa é chamada de termo da nossa equação. Agora, o que é uma raiz da equação, gente? Raiz ou solução de equação é todo número x que torna a igualdade verdadeira, ou seja, todo número que, quando eu substituir pela incógnita da equação, eu torno essa equação verdadeira. Vamos ver aqui um exemplo que vocês vão perceber e vão entender melhor isso. Ó. Observe esse exemplozinho aqui. Ó. 2x mais 4 é igual a 8. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nossa incógnitazinha aqui tem um valor e que esse valor torna essa equação verdadeira. Aí ele diz assim, ó, verifique se 2 é raiz da equação. Ou seja, como é que eu faço para verificar se esse 2 é raiz da equação? Onde tem x, gente, onde tem a letra da equação, que normalmente é x, mas que pode ser outra, né? Eu substituo por 2, né? Que ele está perguntando aqui se o 2 é raiz dessa equação. Então, vai ficar o seguinte, ó. Não é 2 vezes x, então vai ficar 2 vezes 2 mais 4 é igual a 8. 2 vezes 2, gente, quanto que é? 4. Então, vai ficar 4 mais 4 é igual a 8. Quanto é que é 4 mais 4, gente? 8. 8 não é igual a 8? Sim, gente, 8 é igual a 8. Então, essa sentença aqui é verdadeira. Portanto, 2 é sim raiz dessa equação, ou seja, o 2 é solução dessa equação. Por quê? Porque quando eu substituir, né, aqui na minha equação, o 2 pela minha letrinha, eu consegui achar que essa equação, essa sentença é sim verdadeira. Agora, vamos estudar algumas propriedades que serão de suma importância, gente, para que a gente entenda algumas situações que podem aparecer dentro da nossa equaçãozinha, né, do primeiro grau. A primeira propriedade é a propriedade simétrica da igualdade, que diz o seguinte, ó, dado dois números qualquer, gente, pode ser qualquer número, A e B, se A é igual a B, então B é igual a A. Ou seja, se um número é igual a outro, então esse mesmo número é igual a esse outro número. Ou seja, se A é igual a B, B é igual a A. Vamos ver aqui um exemplo para ficar melhor. Por exemplo, se 4 é igual a X, então X é igual a 4, gente. Por quê?
O que isso está dizendo? Que tanto indo como voltando, essa igualdade aqui se mantém. Então, se 4 é igual a x, logicamente que x é igual a 4. Então, esse 4 ele pode estar tanto no primeiro quanto no segundo membro, que essa igualdade aqui permanece, gente, é uma igualdade. Então, se 4 é igual a x, então x é igual a 4. A segunda propriedade é a propriedade transitiva da igualdade, que diz o seguinte, ó, dado 3 números, né, que nós chamamos esses números de A, B e C, se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Como assim, ó? Eu tenho que A é igual a B. Só que a gente sabe que o valor desse B é a mesma coisa que C. Então, ó, se o valor desse B é a mesma coisa que C e A é igual a B, então o A tem que ser igual ao C. Vamos ver aqui com um exemplo, para ficar melhor o entendimento, ó. X é igual a B e B é igual a 4. Ora, se eu tenho x igual a b e eu sei que esse valor de b, bem aqui assim, é 4, então x é igual a 4. Propriedade transitiva da igualdade. Agora vamos para a terceira propriedade, que é a propriedade reflexiva. Ele diz que todo número é igual a si mesmo, ou seja, 1 é igual a 1, 2 é igual a 2, 3 é igual a 3, e a gente sabe que isso é verdade, gente, né? Então, ó, exemplozinho, 4 é igual a 4, ele diz que A é igual a A. Esse A aqui pode ser qualquer número. Entendido essas propriedades, gente? Agora nós vamos trabalhar uma coisa bastante interessante, que é como resolver as equações do primeiro grau. Como que eu acho o valor dessas incógnitas, né? Porque resolver a equação do primeiro grau é achar o valorzinho que a gente desconhece, ou seja, o valorzinho da nossa incógnita. Então, vamos lá. O primeiro método que a gente vai utilizar é utilizando a equivalência nas equações. O que isso quer dizer? Observa que aqui eu tenho uma igualdade, ou seja, que nem x mais 4 é igual a 12, ou seja, 12 é igual a x mais 4. Lembra lá, né? Da propriedade simétrica. Tanto indo como voltando, essa igualdade se mantém. Só que, gente, acontece uma coisa. Para essa igualdade se manter, toda vez que eu adicionar algo no primeiro membro, eu tenho que adicionar no segundo membro. Se eu multiplicar algo no primeiro membro, eu tenho que multiplicar esse mesmo algo no segundo membro. Se eu dividir algo no primeiro membro, eu tenho que dividir no segundo membro. Se eu subtrair no primeiro, eu também tenho que subtrair no segundo membro e sempre com o mesmo valor. Por exemplo, se eu colocasse aqui x mais 4 mais 1, se eu somei mais 1 no primeiro membro, eu tenho que obrigatoriamente somar mais 1 no segundo membro. Se eu multipliquei por 2 tudo isso, eu tenho que multiplicar por 2 no segundo membro, para que essa igualdade se mantenha. Porque se eu só fizer de um lado e não fizer de outro, gente, isso aqui não será mais uma igualdade. Porque imagina assim, se eu estou adicionando de um lado e não estou adicionando do outro, isso aqui não vai ser mais igual, porque um lado vai ter sempre mais do que o outro. Pensa sempre na ideia da balança, né? Se eu boto um peso de um lado e não boto de outro, essa balança vai ser desigual. Então, essa balança sempre tem que ser igual. Então, vamos utilizar aqui o primeiro método da equivalência, né? O que eu tenho que fazer? A primeira coisa que você tem que pensar é que você tem que deixar esse x aqui sozinho no primeiro membro. Como que eu deixo esse x sozinho no primeiro membro, gente? Ó, quem é que tá com x no primeiro membro? Esse mais 4, né? Então, eu tenho que fazer esse mais 4 sumir daqui. Como que eu posso fazer esse mais 4 sumir daqui? Perceba que se eu subtrair menos 4 aqui, eu vou cancelar o mais 4 com esse menos 4, vou fazer ele sumir. Só que se eu subtrair o menos 4 do primeiro membro, eu tenho que subtrair o menos 4 no segundo membro também, ó. Observa aqui, ó, de maneira algébrica, para vocês perceberem melhor. Então, eu tinha x mais 4, que era igual a 12, o que eu fiz? Eu subtraí o menos 4 de um lado e o menos 4 de outro, para eu deixar esse x aqui sozinho no meu primeiro membro. Então, quando eu tenho x mais 4 menos 4, esses menos 4 com mais 4 vai se cancelar, ó. Então, vai ficar igual a zero, então nem preciso botar. Então, o meu x vai ficar igual a 12 menos 4. Quanto que é 12 menos 4, gente? 8, exatamente. Então, o meu x é igual a 8. Perceba que eu acabei de descobrir o valor do meu x utilizando o método da equivalência nas equações, gente. Então, o meu x, ó, é igual a 8. Percebe que isso é verdade, ó, porque 8 mais 4 é igual a 12. Então, essa equação é verdadeira, ou seja, o 8 é raiz ou é solução da minha equação.
Agora vamos ver outro método de resolver, ó. Esse outro método de resolver é o método do isolamento. O próprio nome já diz, isolamento significa deixar só. Então, o que a gente vai fazer? Novamente, nós vamos deixar só no primeiro membro, né? Todos aqueles elementos que possuem incógnita. Nessa equaçãozinha, que o único elemento que possui incógnita é o 3x, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar ele só. Como, professora, que eu faço isso? Eu pego esse mais 5, né, que tá me atrapalhando aqui, que tá no meu primeiro membro, tá atrapalhando eu deixar o meu 3x sozinho, e jogo pro segundo membro. Só que toda vez que eu jogo um número pro outro membro, ele sempre vai com o sinal trocado. Então, vai ficar, ó, 5, ele vai pro outro lado, menos 5. Então, vai ficar 3x é igual a 8, né, que já estava aqui, menos 5. Quanto que é 8 menos 5, gente? Exatamente, 3. Então, vai ficar 3x é igual a 3. Observa uma coisa. Eu tenho que saber o valor de x, né? Então, para eu saber o valor de x, tem esse 3 multiplicando aqui na frente. Só que eu tenho que fazer. O 3 não está multiplicando. Toda vez que ele está multiplicando, ele vai para o outro lado, né? Com a operação contrária. Quem é a operação contrária da multiplicação, gente? Isso mesmo, divisão. Então, se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, ó, x vai ser igual a 3 dividido para 3. E quanto que é 3 dividido para 3, gente? Exatamente 1. Então, x, ó, é igual a 1. Olha como isso é verdade. 3 vezes 1 é 3. 3 mais 5, 8. Observa que 8 é igual a 8. Então, esse 1 aqui é a nossa raiz da nossa equação, a solução da nossa equação. Então, percebe, gente, que todas as vezes nesses métodos, a gente sempre tem que deixar, né, de um lado a incógnita isolada, a incógnita sozinha. E quando chegar aqui nesse aspecto onde tem, por exemplo, 2 vezes o x é igual a um número, toda vez que esse número estiver multiplicando, ele passa para o outro lado com a operação contrária, ou seja, ele passa para o outro lado dividindo. Então, gente, essa aqui foi duas formas de resolver a equação do primeiro grau, né? Nas próximas aulas nós vamos trabalhar mais resoluções, isso vai fixar bem na cabeça de vocês e vocês vão conseguir sim responder todas as questões. Então, ó, nossa aula de hoje fica por aqui. Um beijo da professora de vocês. Qualquer dúvida,